Meu nome é Alexandre, sou professor do Colégio Militar de Juiz de Fora. Essa série de vídeos é para ajudar os candidatos ao concurso da Polícia Rodoviária Federal. Esse concurso cai física do ensino médio, a minha área de atuação desde 1997. Então, pessoal, peço a vocês uma força. Se inscrevam no meu canal, ative as notificações e fiquem atentos aos vídeos, pois toda semana eu lanço vários vídeos com conteúdos diferentes. Fica ligado! Polícia Rodoviária Federal. A figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão à altura de 1,5 metros do solo. Nessa situação, um projétil de massa igual a 15 gramas sai do cano da arma paralelamente ao solo, com velocidade horizontal de 720 km por hora. Tendo como referência a situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito do ar sobre o projétil. Essa questão é muito similar a uma questão que eu fiz no meu segundo concurso como professor, lá no início dos anos 2000. Concurso, sempre cai esse tipo de questão. Então, questão de lançamento horizontal envolvendo arma de fogo, bomba soltando de avião, uma pessoa arremessando alguma coisa horizontalmente, elas são clássicas, envolvendo dimensões do alvo também. É muito bom e muito importante você ficar ligado nisso. Número 35. O deslocamento do projétil na direção horizontal ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. Pessoal, é o seguinte, nesse tipo de exercício, que nos livros ele é chamado movimento sob ação exclusiva da gravidade, você só pode considerar após o projétil sair da arma. Então, após o projétil sair da arma, efetivamente começa o exercício. Após o projétil sair da arma, só tem uma aceleração atuando, a aceleração da gravidade, e ela é vertical. Na maioria dos exercícios, se despreza o arrasto aerodinâmico, o atrito com o ar. Então esse projétil vai se deslocar ao longo da trajetória livre de atrito. Portanto, no eixo horizontal, isso aqui é um movimento bidimensional, né? Movimento que ocorre no eixo X e no eixo Y. Eixo X horizontal e no eixo Y vertical. Então, no eixo X, esse projétil terá uma componente de velocidade constante do início até o fim. Então, a velocidade, vamos supor, com que essa arma aqui dispara o projétil, que é 720 km por hora, no eixo X ela se mantém constante o tempo todo. Tá? Esse projétil vai caindo fazendo um arco de parábola, mas ao longo do eixo X, esta velocidade permanece constante. Movimento que possui velocidade constante em módulo chama-se movimento uniforme, e as equações do movimento uniforme são do primeiro grau. Por exemplo, para calcular o deslocamento horizontal desse projétil, você tem essa equação aqui. ΔS, velocidade no eixo X, ou seja, componente horizontal da velocidade, vezes o tempo de voo, que é uma função do primeiro grau. Então, apesar desse movimento ter aceleração, que induz você a pensar em termos de quadrático, em termos de segundo grau, essa aceleração atua no eixo Y, não atua no eixo X. Portanto, no eixo X nós temos um movimento uniforme que é todo do primeiro grau. Esse item 35 está errado. Item 36. Na situação em tela, ou seja, a situação apresentada pelo exercício, o projeto atingirá o alvo circular. Para entender isso, tá? Tem que lembrar das dimensões do alvo e das velocidades do projétil e tudo mais. A velocidade do projétil no eixo X, tá? Velocidade horizontal, velocidade com que ele sai da arma, é 720 km por hora. Dividindo por 3,6, você tem essa velocidade em 200 metros por segundo. É do Sistema Internacional de Unidades. O diâmetro desse alvo, ou seja, essa altura total aqui vertical, é 20 centímetros, convertendo para metro, basta dividir por 100, 0,2 metros. Então o raio desse alvo, ou seja, a distância do centro para baixo ou para cima, é metade do diâmetro, 0,1. Isso é importante. Vamos calcular o tempo de voo. Esse tipo de movimento
sempre necessita do cálculo do tempo de voo. E o tempo de voo pode ser calculado pela expressão anterior. O deslocamento no eixo x é igual à velocidade no eixo x vezes o tempo de voo. O deslocamento sob o eixo x é a distância horizontal da arma até o alvo, 50 metros. Apesar da trajetória desse projétil não ser horizontal, nós vamos sempre calcular essa distância, usar essa distância horizontal. Por quê? Porque é sob o eixo x que existe a componente Vx, e essa componente da velocidade, ela mostra para nós o seguinte: esse projétil se desloca ao longo de 50 metros, né, projetados no eixo x, durante o seu tempo de voo. Resolvendo isso, nós temos 50, é a distância horizontal da arma até o alvo, igual a 200, componente horizontal da velocidade, vezes o tempo de voo, dá 0,25 segundos o tempo de voo. Então, do disparo até essa bala atingir algum lugar, demora 0,25 segundos. Porém, agora é interessante você calcular o deslocamento vertical desse projétil, ou seja, a queda que ele leva ao longo desse tempo de voo. Esse projétil não vai atingir em linha reta o alvo. Ele nunca conseguirá fazer isso. Tá? O que vai acontecer é um arco de parábola. Esse projétil vai se deslocando ao longo do eixo x e do eixo y simultaneamente. Bom, para calcular o deslocamento vertical, vamos lembrar dessa equação aqui. A altura que ele percorre na vertical é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial em y, que é 0, vezes o tempo de voo, mais a aceleração vertical, que é a gravidade positiva, atuando, né, a favor da queda, vezes o tempo de voo ao quadrado sobre 2. Então você tem 0 tomando a origem como o cano da arma. Velocidade inicial em y igual a 0, porque no instante que esse projétil sai do cano, ele ainda não começou a descer. Então ele ainda não tem velocidade inicial vertical. Então é 0 vezes o tempo de voo, que eu nem coloquei aqui, mais gravidade 9,8, dado do exercício, tempo de voo ao quadrado sobre 2. Lembre-se, não existe um tempo para o eixo x e outro tempo para o eixo y. Tempo de voo é o que você tem em comum num deslocamento horizontal, tanto para o eixo, num lançamento vertical, num lançamento horizontal, desculpe, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. O tempo de voo é o mesmo para as duas direções, x e y, ok? Substituindo aqui, eu encontro que esse projétil vai descer uma altura de 0,30625 metros. Claro que eu fiz isso aqui com a calculadora, né? Chegando até essa precisão, mas se você chegasse no 0,3, já seria maior que 0,1 e você já poderia responder, né? Esse projétil não acertará o alvo. Por quê? Porque do centro do alvo, que está alinhado com a arma de fogo, para baixo, até o limite do alvo, tem apenas 10 centímetros. E esse projétil desce 30 centímetros, 0,3 metros, ok? Então, esse item está errado. 37. Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,10 joules, dado massa dessa partícula, desse projétil, né? 15 gramas dividindo por 1000, 0,015 quilogramas. Pessoal, a força-peso atua sobre esse projétil, trazendo ele em direção ao solo. E o trabalho da força-peso não depende da trajetória. A força-peso é uma força conservativa, ou seja, ela não é uma força que retira a energia do corpo. A força-peso pega uma energia que esse corpo já possui e transforma em outra forma de energia neste mesmo corpo. Então o que a força-peso faz? No caso aí, pega energia potencial gravitacional dessa partícula e transforma em energia cinética. Bom, esse trabalho da força-peso ele é dado com uma expressão equivalente à expressão da energia potencial gravitacional. Então o trabalho da força-peso na descida é mgh. Esse H é a altura até tocar o solo, porque agora, nesse item 37,
o exercício mandou desprezar o alvo. Então nós vamos considerar que esse projétil vai se deslocar muito mais do que 50 metros na horizontal, mas isso não importa para o peso, porque o trabalho da força-peso na horizontal é zero. Força-peso só realiza trabalho se houver deslocamento no eixo Y, no eixo vertical, e ele é dado como MGH positivo. Esse projétil vai cair em algum lugar lá na frente após descer 1,5 metros de altura. Então, MGH, que dá trabalho igual a 0,2205 joules, que é maior do que 0,1 joules, e, portanto, o item 37 é certo. Esta é uma questão clássica de prova. Para um concurso de polícia rodoviária, é importante entender um pouco desses movimentos de balística, né? Lançamento oblíquo, lançamento horizontal, etc. O oblíquo ainda não veio no concurso. Recomendo a você estudar lançamento oblíquo. É um dos temas dos meus próximos vídeos. E falando em próximos vídeos, peço novamente a inscrição no meu canal e que você fique atento às atualizações. Estou lançando vários vídeos por semana aí, totalmente gratuito. Vocês sabem, eu sou um professor da Rede Federal de Educação, portanto sou dedicação exclusiva e não posso capitalizar meu trabalho em outras áreas, portanto esse canal sempre foi e sempre será totalmente gratuito e você pode ficar ligado então ao meu conteúdo sempre. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.